Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos ao estudo da nossa quarta lição deste segundo trimestre de 2025, na revista CPAD Adultos. E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nossa lição tem como assunto Jesus, o pão da vida. O textuário está em João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. A nossa verdade prática nos fala que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Antes de prosseguirmos, lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Lembre-se também de compartilhar essa ministração nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos, e assim você nos ajuda a espalhar a boa semente aos corações. Se quiser também abençoar o nosso ministério, pode utilizar o QR Code que aparece neste vídeo ou a chave Pix que está na descrição deste vídeo. Nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 1 a 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva, muita grama naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, tanto quanto eles queriam. Quando estavam saciados, disse dos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A introdução do comentário nos fala que o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas acima de tudo refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Primeiro tópico: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Primeiro item: a multiplicação de pães e peixes. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, no versículo 1, João começa com a expressão "depois disso". Essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa mencionada no capítulo 5. Item 2. O milagre. Como o único milagre que é mencionado em todos os 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação dos pães e peixes neste capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Deus. Por essa razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças que o seguiam.
Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim, o milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Item 3. Qual era o interesse da multidão? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Abrindo um parênteses, podemos dizer que qualquer semelhança com os dias atuais não é mera coincidência. É muito fácil encher uma igreja quando estamos a proclamar uma campanha de milagres, de sinais, de prodígios, mas é difícil de encher os bancos de uma igreja quando convidamos para um seminário, para um estudo bíblico ou até mesmo para a escola dominical. Continuando, em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como Messias, mas além disso também procuravam a sua morte. Portanto, Jesus não era simplesmente rejeitado, ele era hostilizado pela elite religiosa, pela elite governante daquela época. Ao deixar Jerusalém, o Senhor Jesus desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos, mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele se retirou de Jerusalém e foi para lugares desertos, mas a multidão foi atrás dele. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão, que queria mais pão, e confrontou-a ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagres, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas Ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão o problema das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar suas almas. O segundo tópico: Jesus desafia a fé dos discípulos. Primeiro item: Jesus subiu ao monte. Que monte seria esse? Não existe uma designação específica para essa localidade. Tal como em toda a região montanhosa, havia algumas elevações de terreno que, embora não fossem particularmente altas, podiam servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. A partir dali, Nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao encontro. Por isso, desejou testar um de seus discípulos, Filipe, perguntando onde comprariam pão para que estes se alimentassem. Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. A pergunta de Jesus, na verdade, não queria dizer que ele não sabia o que fazer. Ele sabia o que fazer, mas ele estava testando os discípulos. Será que às vezes Deus também não nos testa? Nos dirigindo de forma direta ou indireta, perguntas, questionamentos, colocando em xeque os nossos parâmetros, as nossas características e atitudes? Sim, com toda certeza. Segundo item, o desafio para os discípulos. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. Nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar essa dificuldade de alimentar toda a multidão. A resposta de Filipe a Jesus era como se dissesse algo do tipo: não há dinheiro que chegue para alimentar todo esse povo. Quando ele fala 200 dinheiros de pão, cada dinheiro seria um denário, seria uma diária. O que Filipe estava dizendo no nosso português atual é: nem que seja o salário de 200 dias de trabalho não é o suficiente para alimentar todo esse povo. Era uma maneira de dizer: Senhor, não há dinheiro que chegue. Não tem como alimentar toda essa gente. Nós não temos recursos suficientes. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Será que não é a mesma coisa que acontece nos dias atuais, em que problemas muito complicados nós pensamos que vamos resolver de maneira simples? Todo problema complexo tem uma resposta simples que geralmente está errada. E é por isso que tudo dá tão errado no mundo. Seja dentro da igreja, seja fora da igreja,
As pessoas querem resolver problemas muito complicados na área social, política, econômica, utilizando medidas que dizem: ah, isso é simples resolver isso, é só fazer tal coisa. Aí faz aquela tal coisa e dá tudo errado. Ou pode até dar certo no começo, mas depois gera um problema 2 vezes maior. Então Deus está mostrando: problemas complicados exigem respostas que só Deus pode dar. Naquele local não havia comida suficiente, não havia possibilidade nem de comprar o suficiente para satisfazer as necessidades da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover seu crescimento espiritual. E até hoje é assim. Até hoje, Deus testa a nossa fé de várias maneiras, de várias formas, para nos levar a crescer espiritualmente. Terceiro item, uma lição de provisão. Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje, sua bolsa, 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Aquilo mal dava para alimentar uma pessoa, mas nas mãos de Jesus tudo mudou. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e por meio das suas mãos realizou um milagre de multiplicação. O nosso pouco nas mãos de Deus é o suficiente, é mais do que muito. É uma lição preciosa que lá no Antigo Testamento nós já víamos acontecer, por exemplo, quando Deus realizou um milagre através de Eliseu, multiplicando o pouquinho de azeite que aquela viúva tinha. Qual será o nosso pouquinho? Tão pouco nós temos, às vezes de recursos materiais, talentos, dons, que olhamos para nós mesmos e pensamos: eu não tenho quase nada, ou tenho muito pouco. Mas quando colocamos nas mãos de Jesus, quando entregamos para Deus o nosso pouco, Ele transforma em muito. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes à multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Segundo item, o pão do céu. Não é preciso debater a identidade do pão do céu, trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma sua identidade divina quando diz: eu sou. Há pelo menos 7 declarações, somente no Evangelho de João, que autenticam essa identidade divina. Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versículos 35, 48 e 51. Eu sou a luz do mundo. João 8, 12, João 9, 5. Eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7 e 9. Eu sou o bom pastor. João 10, 11 e 14. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Eu sou a videira verdadeira. João 15, 1 e 5. Há uma comparação no versículo 32 entre o maná, na peregrinação de Israel no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desce do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimentar desse pão viverá para sempre. Terceiro item, o que é comer o pão? Observa uma mudança nas palavras de Jesus, ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. 1 Coríntios 11, 24 e 25. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde ele oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhes salvação e vida eterna. Conclusão. Nesta lição, compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona a vida em abundância eternamente.
Chegamos então ao final da revisão desta abençoada lição, a quarta lição deste nosso segundo trimestre de 2025. Jesus, o pão da vida. E na sua escola dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo